Bom, gente, então dando continuidade, terminamos essa última parte aí, a segunda parte da aula, falando da fórmula de Rodrigues, né, que é isso aqui, né. Essa fórmula de Rodrigues, então, agora a gente, nosso objetivo vai ser implementar uma operação logaritmo, certo? Certo? De tal maneira que a gente consiga, a partir de uma matriz qualquer, poder calcular um elemento, né, do espaço ortogonal, né, SO3, podamos encontrar, né, o respectivo vetor, certo? Ômega chapéu, que seria a direção, né, do eixo sobre o qual eu vou girar o corpo rígido, e θ, né, o ângulo, certo? Que corresponde ao giro ao redor desse eixo. Da mesma maneira, né, com esse mesmo vetor e esse mesmo ângulo, poderíamos ter uma noção da velocidade também, né? É simplesmente que já não seria θ, sino θ ponto, né? Mas eu acho que esse algoritmo aqui, de alguma maneira, nos vai ajudar muito. Então, primeiramente, vamos repensar esse problema, né? E para esse objetivo, pues, primeiramente teríamos que analisar como é o interior dessa matriz, né? Então, observamos que a ideia é que a gente consiga, né, juntar esses conceitos e poder criar um algoritmo que já seja útil para o resto da disciplina, né? Então, de certa maneira, a gente vai elaborar alguns algoritmos, pelo menos nessa disciplina, né? Alguns eu vou passar prontos, outros seguramente a gente vai fazer e outros seguramente vocês irão também fazer como parte avaliativa da disciplina, né? Então, por exemplo, observamos que, né, essa matriz é né, ela pode ser expressada da seguinte maneira, né? Então, se a gente analisa aqui, se a gente observa, temos seno de θ ômega chapéu, que é uma matriz antissimétrica. Só que ômega chapéu ao quadrado já a gente fez, que está por aqui, né? A gente fez de maneira, em um rascunho aqui, mas fez, que foi essa matriz aqui, né? Essa matriz aqui, né? Então, a gente poderia fazer isso, né? Que na verdade, quando a gente fez a manipulação dessa matriz, né? Mas eu acho que eu posso fazer uma jogada aqui. Vamos copiar ela. Vamos levar ela para aqui. Vamos colocar ela aqui, por aqui do lado, né? Isso aqui seria ômega chapéu quadrado, né? E observando que E é igual a isso mais seno de θ ômega chapéu mais 1 menos cosseno de θ ômega chapéu quadrado. Então, é simplesmente pegar esses termos, substituir e ver o que a gente vai encontrar. Então, de antemão, teríamos um somado com todos os termos da diagonal, né? Lembrando que isso aqui, cada termo da diagonal seria aqui ômega 3, 1 ômega 3 quadrado menos 1, né? Em cada um, né? Mesma coisa que a gente fez no anterior, né? Aqui, né? Bom, então, substituindo, né? Teríamos que, bom, por esse lado teríamos essa matriz multiplicada por 1 menos cosseno, certo? Em todos os termos, né? Então, praticamente poderíamos dizer que e somado com seno de θ ômega chapéu, né? Lembrando que ômega chapéu vai ser zero, né? Eh, ômega 3 menos ômega 2, aqui seria menos ômega 3 zero, aqui seria ômega 1, aqui seria ômega 2 menos ômega 1 e zero, né? Esse seria
ômega chapéu, né? Substituindo, então a gente iria ter uma estrutura mais ou menos da seguinte maneira, uma matriz da seguinte maneira. Desse lado teríamos, primeiro, 1 somado com seno de teta vezes 0, pues vai dar 1, certo? Mas isso aqui, né? Que seria cosseno, 1 menos cosseno de teta, né? Ômega 1 quadrado, né? Menos ômega 1 quadrado menos 1, né? Então seria cosseno de teta vezes isso aqui, que é menos 1, né? Mais ômega 1 quadrado, porque isso aqui é o mesmo que ômega 1 quadrado menos 1, né? Então teremos isso vezes 1 menos cosseno de teta, ok? E aí teríamos o primeiro elemento dessa matriz. Bom, toda essa matriz no final tem que dar uma coisa como isso aqui, né? Ômega 1, ômega 2, que é esse termo aqui, né? 1 menos cosseno de teta, né? Menos ômega 3 seno de teta, né? Por quê? Porque aqui tem ômega 3 e aqui tem seno de teta, pronto. Na diagonal não se afeta porque justamente não temos esse número 1, né? Bom, e dessa maneira a gente pode já ir construindo, né, o restante, né? Por uma leve intuição. Por quê? Porque aqui teríamos, seria ômega 2 ao quadrado menos 1, né? E aqui ômega 3 ao quadrado menos 1, né? E assim sucessivamente para os demais, né? Então, na sequência teríamos ômega 1, ômega 3, 1 menos cosseno de teta, né? Mais ômega, mais ômega 2, né? Cosseno de teta. Lembrando que aqui eu manipulei, né? Porque teria ômega 2, ômega 1, ômega 3, mais ômega 2, seno de teta, isso mesmo, pronto. Bom, daí para lá a gente vai ter o quê? Vai ter uma estrutura, certo? Só que na diagonal a gente vai ter sempre cosseno de teta, mais aqui teríamos que ômega 2 quadrado, né? 1 menos cosseno de teta, e aqui teríamos cosseno de teta, né? Mais 1 menos cosseno de teta, ômega 3 quadrado, né? Pronto. Lembrando, claro que tudo isso aqui são ômega chapéu, né? E aí para lá vocês já podem ir notando, né? Que a estrutura é isso aqui. Aqui seria a linha 1, 2, 3, né? Então aqui seria ômega 2, ômega 3, chapéu, 1 menos cosseno de teta, né? Menos ômega 1, seno de teta. Né? Daí para lá, vamos tendo essa mesma estrutura, vamos desenvolvendo e vamos obtendo uma estrutura de uma matriz, certo? Cujos termos podem nos ajudar na hora de calcular, certo? O ângulo θ, que é o que a gente quer, na verdade, né? Esse ângulo, na verdade, é o ângulo que nos vai permitir saber, né? Qual seria o valor do giro, né? Qual seria o giro
que a gente vai executar, né, sobre o eixo, né? Bom, entretanto, eu vou considerar aqui, deixa eu ver, eu acho que aqui alguma coisa não tá, eu tenho aqui uns, ah, tá, é porque eu considerei aqui ao contrário, né? Aqui era ômega 1 menos ômega 2. Deixa eu ver qual foi a matriz que eu utilizei na outra parte aqui. Ah, é isso mesmo, gente. Eu coloquei ao contrário, né, do que estava aqui, por isso não me está batendo aqui o sinal, né? Eu botei exatamente assim, claro, mas é isso mesmo. Então, aqui é, na verdade, aqui seria menos, aqui ômega 2, aqui seria ômega 1, aqui menos e pronto, aí sim. Porque essa matriz foi que usamos para isso. Não quer dizer que do outro jeito esteja errado, não. Simplesmente que perderia a coerência com ômega quadrado, né? Ômega chapéu quadrado, né? E aí sim, esse sinal dá aqui, né? Aí sim, pronto. E aí, continuando, então, aqui teríamos o quê? Aqui teríamos basicamente ômega 3 chapéu, ômega 2 chapéu, 1 menos cosseno de teta, só que o sinal agora vai ser ômega 1, né? Seno de teta. Aqui teríamos ômega 1, ômega 2 chapéu, 1 menos cosseno de teta, certo? Mais ômega 3 seno de teta. E aqui teríamos ômega 3, ômega 1 menos cosseno de teta, só que aqui seria menos ômega 2 seno de teta. Pronto, temos uma matriz, claramente uma matriz que parece ser também, né, antissimétrica, né, pelo que estamos observando aqui, em companhia tipo assim, das matrizes ômega chapéu quadrado e ômega chapéu, a gente observa que existe uma antissimetria, né, pode ser, mas para isso a gente vai utilizar justamente esses termos para deduzir, né, como seria o valor de teta, né. Com esses valores aí, a gente tem o seguinte, vamos assumir que é isso aqui é nossa matriz que a gente tem, né? E que a gente quer uma outra matriz, certo? Ou que a gente tem uma matriz já pronta e queremos ver qual seria o valor de θ de acordo com os elementos da matriz. Então, assumindo, porque vamos fazer um algoritmo, né? Assumindo que R, né, é igual a R11, R12, R13, R21, R22, R23, R31, R32 e R33, né? Então, o que que a gente pode fazer daí para lá? Pensar no seguinte, bom, R é uma matriz que tem que ser simétrica, né? Ou antissimétrica. Bom, a questão é que ela tem uma diagonal, né? E a gente pode notar também, né, que existe, né, é uma matriz ortogonal, né? Então, por exemplo, se ela for ortogonal, o que a gente pode encontrar nela? Podemos encontrar que R21 e R12, né, os elementos R21 e R12, eles têm que ser opostos, né? Certo? Mas vejamos se isso realmente acontece, né? Então, se eu tenho essa matriz, né, e se eu digo que R, como R é igual a E, então podemos comparar, né, elemento a elemento. E isso nos leva para onde? Nos mostra a seguinte questão, né? É, R11 teria que ser igual a isso aqui. R22 é igual a isso aqui. R33 é igual a isso aqui. Tudo bem?
R21 teria que ser igual a isso aqui. R12 teria que ser igual a isso aqui. Ok? Que significa, então, que R, ó, aqui já notamos, né, que eu estava comentando, tem uma certa antissimetria, porque ômega 1, ômega 2, um cosseno de θ é a mesma coisa, né? Só que aqui ômega 3 seno de θ é positivo e aqui ômega 3 seno de θ é negativo. Então, se a gente subtrair, né, podemos comparar elemento a elemento e subtrair elementos acima da diagonal com elementos abaixo da diagonal. Não, isso aqui é só para deixar claro o que a gente vai fazer, né? E para isso, então, a gente faz uma subtração, né? Então, por exemplo, se eu pego R21, certo? E subtraio com R12, o que a gente vai ter? R21 subtraído com... Então, vamos lá, vamos colocar aqui. R21 menos R12 vai dar o quê? Teria que dar, tecnicamente, 2 ômega 3 seno de θ. Ok? Pronto. Agora, se a gente pega R31 e R13, o que a gente encontra? Mesma história, né? Se a gente pegar agora, só que agora já vou fazer a subtração diferente, porque eu não quero ter um sinal negativo, né? Então, por exemplo, aqui, né? Claro que eu posso também, posso fazer R31 menos R13, vai dar menos 2 ômega 2 seno de θ. Mas esse menos trocar o sinal do outro lado da equação, fica do jeito que eu quero, né? Então, podemos colocar aqui, ó, R13 menos R31 é igual a 2 ômega 2 seno de θ. Opa, já temos ômega 3, temos ômega 2, está faltando ômega 1. Então, peguemos R32 com R23, né? R32 é esse aqui. Então, temos R32 menos R23. Isso vai dar 2 ômega 1 seno de θ. A partir dessas três equações, a gente tem o quê? Ômega, né? Então, temos que ômega 1 chapéu, ômega 2 chapéu, ômega 3 chapéu vai ser igual a 1 sobre 2 seno de θ. Internamente, o primeiro elemento vai ser que R32 da matriz que a gente tem, o elemento R32 da matriz que nos deram, R menos R23. O segundo elemento vai ser R13 menos R31. E o outro vai ser R21 menos R12. Pronto, aí está. Um vetor simples de calcular, só que aí tem um detalhe. Existe uma singularidade, essa singularidade vai ser dada quando seno de θ seja igual a zero. E isso pode acontecer? Pode, quando θ seja um múltiplo de π, por dizer assim, né? Mas é claro que vamos analisar esses casos, né? Θ pode ser múltiplo de π, mas pode ser um múltiplo par ou ímpar, né? E em algum desses casos, a gente tem que saber o que deve ser configurado, deve ser feito ou reescrito, certo? Reformulado para que não aconteça essa singularidade. Então, essa equação aqui só seria útil sempre que θ seja diferente de π, né? Mas, entretanto, vamos analisar isso, né? Ou seja, aqui a condição é que seno de θ tem que ser diferente de zero. Ou seja, θ tem que ser diferente de um número, olha bem, vamos colocar aqui de um número k vezes π, né? Só que k tem que ser o que? Um número ímpar, porque se for par, vai ser, vamos lá, vai ser 2. 2π, 4π, 6π são valores equivalentes a 0 graus. Dizer
que θ é igual a 0, ou 2π, ou 4π, ou 6π, é o mesmo que dizer que, em outras palavras, como são ângulos equivalentes, é o mesmo que zero, né? Logo, então, θ igual a zero significa o quê? Que não houve transformação. Então, aqui é um detalhe importante, né? Com K, sendo K ímpar, né? Se ela é ímpar, né? Não pode ser ímpar, né? Certo? O sea, θ igual a Kπ sendo K ímpar, né? Porque se K for par, pues então evidentemente é o mesmo que θ ser igual a zero, e logo zero significa o quê? Que não houve rotação, né? Então eu vou colocar aqui, primeira condição, vou colocar inclusive, vou deixar assim mesmo, em vermelho. A primeira situação é θ, se θ, né, for igual a Kπ com K par, então, ó, θ é igual a zero. Logo, θ igual a zero significa o quê? Logo, R tem que ser igual a quê? A matriz de identidade. Ah, mas será que isso é verdade? Pois então é simples. Uma matriz de identidade é uma matriz ortogonal? É, certo? Porque lembremos que o grupo Lie estabelece que matriz ortogonal tem que conter lá internamente um elemento de identidade, seria essa matriz. Ou seja, que o grupo SO3, que é um grupo Lie, tem que ter um elemento de identidade, que é a matriz de identidade. Beleza, ok. Agora, por outro lado, será que isso é coerente com o que a gente já vem falando? A matriz R e seus ângulos, cosseno, seno, menos seno, teta, cosseno e teta, tudo isso vai dar realmente isso? Então é aí onde a gente vai ver aqui agora, né? Então, por exemplo, se eu tenho, eh, se eu tenho, por exemplo, isso aqui, ó, cosseno de teta, né? Seno de teta, zero, menos seno de teta, cosseno de teta, zero, 0 e zero. Quando você coloca teta igual a zero, evidentemente, quem vai ficar em zero? Vai ficar seno de teta e menos seno de teta vai dar zero, né? E cosseno de teta vai dar 1. Então, quando teta é igual a zero, isso aqui automaticamente se transforma em 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 e 1. A matriz identidade, né? Então, para qualquer matriz das que a gente já viu, né, seja rotando sobre C, X e Y, isso vai dar sempre identidade se θ é igual a zero. Isso aí está claro. Entretanto, o que passaria? Isso porque estamos falando de que vamos girar ao redor de X, Y e C. Mas se fosse um outro ômega, um vetor que seja combinação linear desses. Então, para isso que estamos fazendo esse algoritmo, né? Porque aqui estou só explicando um caso, né? Uma situação, né? Em que a gente eh, estivesse analisando, né? Uma dessas matrizes, né? Só para mostrar que realmente θ igual a zero vai dar a matriz de identidade. Isso significa que o operador deixa aquele corpo rígido no mesmo lugar, né? Pronto, basicamente é isso, né? Então vamos continuar aqui, né? E pronto, aqui estaríamos com isso aqui foi a maneira de exemplo, né? Ok? Pronto, então essa é a primeira condição. Se K é um número par de π, se K é um número par, né? Ou seja, θ é um número par, múltiplo par de π, então θ é igual a zero, logo R tem que ser igual à matriz de identidade. Isso aí está claro. Mas que passaria se fosse ímpar, né? Se fosse ímpar, né? Se fosse ímpar, também, né? Seno de θ iria dar zero, certo? Então também não nos convém. Por um lado, quando é par, vai dar zero, mas não precisamos nos preocupar nem sequer com a elaboração de um algoritmo, porque já sabemos que é simplesmente identidade. A resposta já está dada, R igual a I, certo? Ou seja, que quando você tem R igual a I, você já sabe, né, que θ vale zero e que ômega chapéu simplesmente não existiu, né? E pronto, né? Simplesmente seria zero, né? Pronto. Ou seja,
se a gente fosse responder isso aqui, ômega chapéu θ vai ser igual a zero. Só que aqui é zero vetor e aqui é zero escalar, né? Pronto, tá respondido. Só que aí vem outra questão, que é caso a gente tivesse, que é caso da segunda questão, né? Se a segunda condição, né? Se θ for igual a Kπ com K ímpar. Se K é ímpar, então, primeiramente, a expressão anterior, essa aqui, já não serve, né? Por quê? Porque teríamos seno de θ igual a zero. Pronto, isso por um lado. Mas, o que passaria com cosseno de θ? Lembremos que a expressão I temos E a ômega θ, né? É igual a quê? A I mais seno de θ 1 menos cosseno de θ, opa, al quadrado, né? Observando isso aqui vai dar zero, né? Então, temos logo, né? Teríamos I mais 1 menos cosseno de θ ômega chapéu ao quadrado, só que cosseno de θ seria quanto, né? Aí teríamos que analisar o que? Como se comporta cosseno de θ, né? Sabemos que cosseno de θ vai ser diferente de zero, é claro. Mas se ele é um múltiplo ímpar, isso sempre vai dar positivo, né? Vai dar 1 menos menos 1, né? Então aqui teríamos igual a I mais 2. Pronto. E aí teríamos uma situação, né? Em que essa matriz que a gente quer calcular vai ter essa estrutura aí, né? Essa estrutura é relativamente simples, é somente analisar aqui, né? Vamos calcular a estrutura para ela, né? Como chegamos lá? Bom, primeiramente analicemos aqui esse ômega quadrado, a gente já calculou inclusive, que está mais uma vez aqui em cima, né? Então o que a gente pode fazer agora é somar com 1, né? Então é o mesmo que pegar a matriz identidade, né? 1, 1 e 1, né? E somar com aquela que está lá em cima, né? Que na verdade seria, aqui seria 2, né? Duas vezes ômega. Vamos fazer a mesma coisa que eu fiz anteriormente. Vou levar para lá. Vou pegar essa matriz, vou copiar e vou trazer para aqui. Somente vou apagar isso aqui. E aí tudo bem. Pronto. Isso nos vai levar a que resultado? A 1 menos 2. O que está internamente seria o quê? 1 menos, o que está aqui, né, na diagonal, lembrando, né? É igual a quê? A 1 menos ômega 1 quadrado, né? Por quê? Porque lembremos que, né, sendo que ômega 1 quadrado mais ômega 2 chapéu quadrado, que são os elementos do vetor ômega chapéu, né? Isso aqui seria o mesmo que igual a 1. Por quê? Porque é um vetor unitário, né? Então, a soma dos quadrados vai ser igual a 1. Isso aí está simplesmente garantido por lo que a gente já sabe, né? De módulo de um vetor unitário, né? Bom, e aí então a gente chega e
faz isso aqui, né? Aí dá 2 ômega 1, 2 ômega 1, ômega 3, né? Aqui vai dar 1 menos 2, 1 menos ômega 2 quadrado, né? E aqui vai dar 1 menos 2, 1 menos ômega 3 quadrado. Pronto. Já o demais é 2 ômega 2 ômega 3. Aqui chapéu, chapéu. Aqui é 2 ômega 1 ômega 2. Aqui vai ser 2 ômega 2, ômega 3 ômega 1, né? E aqui 2 ômega 2 ômega 3. Pronto. E aí está, né? Com essa matriz aqui a gente conclui o quê? Né? A gente pode chegar a uma solução, né? Fazendo uma comparação, né? Assumindo que a gente tem, né? Então, assumindo R como se fosse aquela matriz, né, que tem elementos R, I, J, né, que a gente falou anteriormente, né, aquela que coloquei lá em cima, né, essa aqui, né, só que eu escrevi aqui de maneira abreviada. Então, o que eu vamos dizer? Podemos comparar R11 com quem? Com 1 menos 2, 1 menos ômega 1 quadrado. Temos R22, que vai ser igual a 1 menos 2, 1 menos ômega 2 chapéu, né, ao quadrado. E temos R33, que vai ser igual a 1 menos 2, 1 menos ômega 3 quadrado, chapéu. Pronto, né? Com essas três expressões, a gente consegue resolver o que? Consegue calcular ômega 1, ômega 2 e ômega 3, né? A partir de quê? Dessas estruturas aí. Só que aí também podemos concluir, né? Podemos concluir, né? Que R1, por exemplo, podemos concluir também que os elementos que estão acima e embaixo da diagonal nos dão informação, né? Sobre, por exemplo, aqui, ó, R12 teria que ser isso aqui. Perdão, R21 e R12 seria isso aqui, só que são a mesma coisa, né? Então eu posso fazer o seguinte, eu posso dizer, ó, R12 é igual aqui a 2 ômega 1 ômega 2. Posso também afirmar que, no caso aqui, ó, R23 é o mesmo que R32. R23 é o mesmo que 2 ômega, ômega 2 ômega 3. Né? E também posso afirmar que R13, que é esse aqui, ó, é igual a R31. R13, que é esse aqui, com R31, que é esse aqui. Né? Então, R13, né, é igual a 2 ômega 3 chapéu ômega 2 chapéu. Bom, tanto faz como você escreva. Aqui também pode ser R21, aqui R232 e aqui R31. Tanto faz. O importante é que você vai conseguir pegar dados que já estão prontos da sua matriz para você elaborar essas equações, né? Então a gente chega a uma pequena conclusão aqui. Vamos pegar desses elementos aí que acabamos de escrever, né? Então podemos afirmar que R e I, né, usando essa mesma notação, elemento que está na diagonal é igual a 1 menos 2, 1 menos ômega I chapéu ao quadrado. Se a gente isolar, né, ômega I ao quadrado, né, a gente iria ter o que? RI menos 1, só que o menos muda, então fica 1 menos RI. Nós podemos logo, aliás, aqui já teríamos uma estrutura mais ou menos desse tipo, né? 1 menos
2 mais 2 ômega i chapéu quadrado, né? Daqui então a gente já tem como conclusão, né, que ficaria raiz quadrada, né? Ômega i é igual a mais ou menos, né, raiz quadrada de ri mais 1 sobre 2. Pronto. Ou seja, para i igual a 1, 2 e 3, né? Que seriam os elementos do vetor. Aqui é ômega i chapéu, né? Pronto. E dessa maneira, então a gente já pode, inclusive, resumir, né? Tipo assim, temos, por exemplo, ômega 1, queremos calcular o vetor, que é o vetor ômega, né? Então vamos colocar em vermelho agora. Cadê? Temos ômega chapéu vai ser igual a ômega 1 chapéu, ômega 2 chapéu e ômega 3 chapéu. Tecnicamente já está feito, né? Porque você pode utilizar cada um desses elementos e calcular um desses, né? Mas você pode dizer o seguinte também, né? Ômega 1, né? A partir daqui, né? Ômega 1, você pode calcular. Eu botei um 3. Eu acho que aqui está errado alguma coisa. Eu escrevi algo aqui que não era para escrever. É isso mesmo. Eu botei aqui R13 igual a ômega 3, ômega 2. Aqui é ômega 1, né? Aqui é ômega 1, né? 3, 1, né? Então, pronto, agora sim. Então, daqui podemos dizer o seguinte, ó. Ômega 1, né? Chapéu, né? É o mesmo que R13, né? Sobre 2 ômega chapéu 3, né? Ômega 3 chapéu. Só que ômega 3, por sua vez, pode ser calculado como essa estrutura indica aqui, né? Então a gente teria o que? Teria ômega 1 chapéu igual a R13 sobre 2 raiz quadrada de R33 mais 1 sobre 2. Bom, e fazendo racionalização e tudo, a gente descobre que ômega 1 chapéu vai ser igual a aqui seria igual a, vamos ver aqui, seria R13, né? Fazendo racionalização, esses raiz de 2 vai para cima, depois a gente racionaliza com o 2 que está embaixo, vamos ter uma estrutura que vai dar exatamente raiz quadrada, vai dar raiz de 2 embaixo, né? Botamos essa raiz de 2 dentro e fica 2R33 mais 1, né? Ficaria desse jeito, né? E então, aonde eu quero chegar com isso? Podemos colocar esse ômega 2 em termos também de quem? De ômega 3, está aqui. Então ficaria R23 sobre isso aqui. Então ômega 2 ficaria R23 sobre ômega 3, que vai ser raiz de 2 R33 mais 1. E ômega 3? Pois ômega 3 já foi calculado como isso aqui, com essa expressão aqui. Então é simplesmente multiplicar por alguma coisa que me garanta esse resultado. Raiz de 3 mais 1 sobre raiz de 2, né? Para isso, então, podemos simplesmente escrever aqui já logo 1 sobre raiz quadrada de 2, R33 mais 1, né? Vezes aqui, então, para que dê ômega 1 chapéu, tem que multiplicar em cima por R13, aqui R23, e aqui, analisando, né, se eu multiplico tudo por R33 mais 1, R33 mais 1 sobre o que vai ficar no denominador, né, que vai ser
a gente vai ter o quê? A gente vai ter uma coisa como, aqui vai ser um elevado ao médio, um sobre 1 menos o médio, vai dar o médio, fica a raiz quadrada lá em cima e o raiz de 2 fica embaixo, então ficaria justamente R33 mais 1 sobre 2, né? Que é o que a gente quer. Então aqui teria que ser 1 mais R33. E aí está. Pronto. Então ômega ficaria em termos dos elementos da matriz dessa maneira, né? Então a gente pode inclusive ser o seguinte, né? Se a gente for utilizar um ângulo que seja múltiplo ímpar de π, a gente teria que fazer isso aqui, né? Sempre que, obviamente, né, R33 mais 1 seja diferente de zero, certo? Essa seria uma condição. Oh, e então se for igual a zero, o que a gente faz? Teríamos que calcular para quem? Para, ao invés de fazer com ômega 3, né, aqui, a gente utiliza ômega 2. Nesse caso, o ômega chapéu seria igual a que a 1 sobre raiz quadrada de 2R22. Estou usando, é a mesma coisa, porque a gente vai utilizar o mesmo procedimento, né? A gente vai pegar ômega 1 e vai isolar ômega 2 aqui. Depois vai pegar ômega 2, vai ficar o quê? Vamos ter que fazer uma jogada como essa aqui, multiplicar por 1 mais R22, né? E ômega 3 em termos de ômega 2, vai pegar esse aqui. Então vai ficar como? Vai ficar isso vezes, né? Pegamos esse aqui, ômega 1 sobre R12 sobre 2 ômega 2, né? R12. Então aqui ficaria R12. Ficaríamos com esse aqui, pegaríamos esse aqui. Aqui vai ser 1 mais R22, né? E o outro seria R23. R23, que seria esse aqui. Sempre que, obviamente, R22 mais 1 seja diferente de 0. E se fosse igual a 0, pues só fica outra opção, né? Uma das duas, uma das três, perdão, vai ter que funcionar. E a outra seria 1 sobre raiz quadrada de 2R11 mais 1. Que vai ser o quê? 1 mais R11 ômega 2 em função de ômega 1, pois vai ser R12, né? E aqui ômega 3 em função de ômega 1 vai ser aqui R13. Está pronto, né? Dessa maneira a gente tem digamos assim, uma certa conclusão para isso, né? E é somente usar esse algoritmo, né? Então já temos uma condição, duas condições, pronto. E qual seria a última? Quando θ não é nenhum múltiplo ímpar nem par de π. Se isso não acontece, então evidentemente a solução é qual? É essa aqui, né? A primeira, a que calculamos inicialmente, né? Então, e a terceira condição, colocando aqui, a terceira e última condição seria o quê? Se θ é diferente de Kπ, sendo K par ou ímpar, então temos o quê? Bom, se isso é satisfeito, olha bem, tem uma coisa que é interessante ver aqui nessa matriz que a gente fez inicialmente, é o que? O traço, né? O traço dessa matriz é quanto? É 3 cosseno de θ, né? Menos, vamos lá, né? Então, eu vou ter que, bom, o traço é a soma de todos os elementos da diagonal, então, primeira parte da soma, cosseno de θ, vai somar 3 vezes, então vai dar 3 cosseno de θ. Então, vamos colocar aqui o traço de quem? Dessa matriz R que a gente está querendo, tem que ser igual a 3 cosseno de θ por um lado, né?
que mais? Temos ômega 1 quadrado, aplicando distributiva em cada um desses termos, então teríamos ômega 1 quadrado mais ômega 2 quadrado mais ômega 3 quadrado. Então temos mais ômega chapéu 1 quadrado mais ômega chapéu 2 quadrado mais ômega 3 chapéu ao quadrado. O outro lado da distributiva dá o que? Ômega 1 chapéu quadrado menos cosseno de teta, né? Então teríamos uma coisa mais ou menos assim. 1 menos cosseno de teta, né? Só que isso aqui, né? Se vocês analisam, isso aqui dá... É como se eu tivesse feito isso aqui, na verdade. Pronto, né? O que está dentro do parênteses é igual a 1. Por quê? Porque é o módulo, né, de um vetor unitário. Então isso aqui dá 1 mais 2 cosseno de teta. Ou seja, que o traço da matriz, de qualquer matriz de rotação, vai ter que ser sempre 1 mais 2 vezes o cosseno do ângulo que eu vou girar, sobre o ângulo do giro, né? E se θ, evidentemente, não satisfaz nem a primeira nem a segunda condição, vejamos inclusive nessa condição aqui, que se θ for igual a zero, pues evidentemente isso aqui vai dar 1, então vai dar 3, né? Então observemos que só nessa condição aqui, vou colocar inclusive numa cor verde, aqui, se θ for igual a zero, 2π, 4π, né? Então, o traço de R é igual a quanto? É igual a 3. Beleza. Se θ for igual a π, 3π, múltiplos impares, né? Então temos, o traço de R vai ser igual a menos 1. Porque cosseno de θ vai dar menos 1. 1 menos 2 dá menos 1. Então aqui temos uma situação também, né? Então isso aqui são condições que também podemos verificar, né? Tipo, com essa informação do traço, podemos descobrir se o ângulo que a gente utilizou foi um múltiplo par ou um múltiplo ímpar. Bom, isso aí que fica a dica, né? Mas continuando, né? Então, com isso aqui, se o ângulo não for nem par ímpar, então o traço vai ser alguma coisa diferente de 3 e de menos 1. Então, a gente pode dizer o seguinte, logo, θ vai ser igual a, aqui, a traço menos 1 sobre 2 e cosseno inverso disso. Então, podemos calcular o arco cosseno, né? De quem? De o traço de R menos 1, tudo sobre 2. E aí calculamos o ângulo. E pronto. Com esse ângulo aí, o que a gente pode fazer agora é calcular o quê? Aquela expressão que calculamos inicialmente, que é essa aqui. Essa expressão aqui nos vai dar com esse ângulo ômega chapéu. E aí está pronto, né? Então aí logo e aqui teríamos ômega 1 chapéu, ômega 2 chapéu e ômega 3 chapéu, né? Vai ser igual a quê? A 1 sobre 2 seno de θ, né? Colocamos aqui, bom, quando a gente fez a subtração aqui, R32 menos R23, a gente não fez mais nada além do que subtrair um termo, certo? Que estava abaixo da diagonal, né? Com um outro termo que estava acima da diagonal. Isso significa o quê? Que na verdade a gente só está subtraindo todos os termos acima com os que estão embaixo e os que estão embaixo com os que estão acima, tanto faz, mas a questão é essa, estamos subtraindo. Isso é a mesma coisa que que fazer uma subtração que me gere uma matriz antissimétrica, né? Porque de alguma maneira, bueno, não é que me gere uma matriz antissimétrica, me vai dar um vetor, perdão, eu tenho que ter um vetor, né, de alguma maneira, né? Eu tenho que ter um vetor, né?
É isso mesmo. Eu tenho que ter um vetor, né? Então, essa estrutura aqui também pode ser escrita. Bom, eu vou deixar assim, R1, botei lá R1, eu coloquei, foi o quê? R1 quê? R32 com R23, né? Então, R32 com R23. Depois foi R13, R13 com R31, né? E posteriormente R21 com R12. Pronto, mas até aí isso significa uma subtração, né, de elementos a elementos, mas eu poderia, inclusive, por essa estrutura que eu estou vendo aí, de que eu vou ter um vetor, né, eu posso também diretamente operar com a matriz, né, e calcular o elemento, isso aqui é ômega, né, isso aqui é ômega, vetor, mas eu poderia também calcular isso aqui, ômega chapéu, só que em forma de matriz antissimétrica. Isso seria o mesmo que 1 sobre 2 seno de θ, né? De quem? Como eu vou subtrair, eu tenho isso, uma matriz dessas tem que ter o que na diagonal? Tudo zeros, né? Então, se eu faço isso, eu vou ter essa matriz. Porque a subtração das diagonais vai ser a diagonal da transposta com a não transposta é a mesma. Se eu subtraio, vai dar zero. E quando eu fizer essa subtração, vou terminar subtraindo um elemento com o elemento transposto do outro, que é justamente isso aqui, isso aqui, isso aqui, e me vai dar uma matriz antissimétrica. Só que já estou notando ela aqui com a notação correta e apropriada. Então, eu estaria obtendo o mesmo vetor, só que em forma antissimétrica. Daqui para um vetor já é um passo, né? Porque existe uma estrutura, né? E pronto. Desde esse ponto de vista, já está claro nosso algoritmo. Agora, somente a gente teria que ir para o MATLAB e elaborar esse algoritmo, né? Como é que a gente vai pensar esse algoritmo, né? Primeiramente, a gente vamos, vamos pensar na situação, né? E vamos ter que pensar nas três situações, né? Vamos pensar nas três situações, né? Bom, então vamos lá. Vamos ter que, eu vou deixar isso um pouco menor para visualizar as três condições, tá? É, vamos aqui no MATLAB, né? Deixa eu ver se eu consigo aumentar a letra aqui. Aqui, fontes, tá? Vou aumentar aqui a letra um pouco. Pronto, espero que dê para ver aí. Bom, o que vamos fazer aqui então, gente? Vamos fazer um algoritmo que justamente represente aquilo que a gente acabou de fazer, né? Certo? Depois vamos rodar ele e vamos tentar comunicar isso com overwrap, né? Que a gente quer fazer? Vocês vão fazer essa parte, depois vão fazer a segunda parte que eu vou explicar, mas vou deixar indicado na lista também, né? Mas vamos lá. Vamos criar um pequeno algoritmo, vamos fazer aqui, né, no um novo script, né? Deixa eu trazer mais para cá, isso. Um novo script, né? Nesse script a gente vai fazer vamos criar uma função, né? Em MATLAB, né? A maneira que se faz uma função é o que? Tipo, vamos criar function, né? E vamos criar ele nos tem que devolver o que? A velocidade, né? Ele tem que me entregar o que? Lembremos que aqui estamos falando que, para a depender da situação,
né, que a gente encontrar com θ, a gente vai ter que calcular, vai ter que fazer uma dessas operações aqui, né? Então, assim, qual o objetivo desse algoritmo, né? O objetivo em si, eu vou entregar uma matriz e ele vai me devolver o quê? O ângulo e o vetor ômega chapéu, né? Então aí está claro, né? A primeira situação vai ser qual? Essa aqui, né? Essa aqui, né? Essa aqui. Se R, a matriz que me entregaram, é próxima ou é igual, aí significa que o ângulo foi quanto? Θ, foi zero. E que o ômega chapéu simplesmente foi zero também. Então essa primeira condição já está feita, né? A segunda condição é verificar se o ângulo foi ímpar ou se o ângulo foi um múltiplo par ou ímpar de π. E isso se faz através dessa condição aqui, ó. Pegamos o traço de R, certo? E verificamos se ele é igual a menos 1. Se é igual a menos 1 é porque foi ímpar. Então a gente tem que ir para a condição número 2, né? Se, pelo contrário, for par, né? Se ele for par, sabemos que automaticamente é o mesmo que ser igual a zero. E outra vez vamos para a condição 1. Se ele for diferente de essas duas condições, pois evidentemente então vamos para a terceira e aí termina o algoritmo, né? Então o que a gente vai fazer é justamente isso. Vamos criar um algoritmo que me entregue o ângulo, né? Vamos fazer o seguinte, vamos criar um algoritmo que nos entregue o ângulo. Aliás, que nos entregue, vamos fazer assim, né? Vamos que nos entregue a matriz, né? A matriz em forma antissimétrica do vetor, né? Essa seria uma boa, né? Que nos entregue a matriz antissimétrica, né, do vetor, né? Então vamos colocar aqui ômega chapéu. Eu vou colocar aqui ômega chapéu, só que em forma de matriz, né? Essa matriz é o mesmo que SO3. Quando eu coloquei SO3 maiúscula, é o que? É uma matriz R. Se eu coloco minúscula, é uma matriz antissimétrica, né? E vamos chamar isso aqui de logaritmo 3. Por quê? Porque basicamente o que a gente está calculando é o que? São os exponentes, sim? Lembremos que a gente quando calcula ômega, chapéu e θ é como se estivéssemos calculando essa parte daqui em cima, né? Então é como se estivéssemos calculando um logaritmo, né? O logaritmo de uma matriz, né? E aqui vamos colocar R matriz, né? Certo? Acho que podemos colocar R só para facilitar. E aqui N. Pronto. Ele está pedindo para salvar, a gente salva aqui. E pronto, né? Deixo aqui, o que a gente vai fazer então? A primeira condição é verificar se, evidentemente, é muito próximo ou parecido da matriz de identidade, para já logo de cara perguntar, bom, se R menos I, podemos calcular a norma disso, né? Na verdade, a norma, certo? I é o que? A matriz de identidade, né? Então, podemos colocar aqui, ó, I igual a E, que é assim como em MATLAB se reconhece uma matriz de 3x3, identidade, né? E aí já fica R menos I, certo? Porque estou fazendo o que? Se R é igual a I, é porque R menos I tem que ser igual a zero, né? Então, com isso, eu já faço uma norma e pergunto, é menor que 0,01? Tipo assim, como uma tolerância que eu estou dando aí, uma faixa, né, permissível, tipo, se isso está em outras palavras dizendo é muito próximo, se é muito próximo de I, pois então associe, considere que isso aí de fato é o mesmo que estar bem próximo, né, o mesmo que ser igual, tipo assim, estaríamos dizendo basicamente isso. E aí, decimos W hat SO3, que é a matriz que a gente quer, vai ser igual a quê? A uma matriz, perdão, vai ser um vetor de zeros, né? Zeros. Um vetor de três zeros, certo? Ou seja, meu ômega hat vai ser um vetor de zeros, ok? Pronto.
Isso por um lado. E claro, após fazer isso, transformar ele em matriz antisimétrica. A gente pode criar inclusive uma outra função que seja para transformar ele em matriz antisimétrica. Então a gente recebe um vetor, né? Então function, pegamos um vetor qualquer, um vetor tipo, ele nos vai devolver uma matriz SO3, matriz igual, e ele vai convertir um vetor para uma matriz SO3, né? E aqui passamos o vetor, né? Então aqui end, e já sabemos, né, que a estrutura é o quê? A estrutura é essa aqui, né? Essa aqui que está na cor verde, né? Essa aqui, né? Essa estrutura aqui, né? Então o que a gente tem que fazer é justamente escrever isso lá, né? Então a gente vai pegar aqui, né? E vai colocar esse o 3 match, né? Vai ser igual a uma matriz, certo? Vou colocar aqui. O primeiro tem que ser como? Negativo. Então vai ficar 0 menos o vetor que me enviaram, só que o terceiro elemento, só que negativo. Depois eu coloco o segundo elemento do vetor, só que positivo. E aí vou para a seguinte linha, que vai ser o vetor posição 3, só que positivo. Vamos organizar assim para que fique claro com a ideia. Aqui vai ser 0 e aqui vai ser menos o vetor na posição 1, só que negativo. Aqui teria que ser menos vec 2, aqui vec 1, né? E aqui 0. Pronto. E aí então estaria convertindo o que? Qualquer vetor em sua forma antisimétrica. Pronto. Aí já está feito. Salvamos com esse nome. E é somente estando aqui, pegar isto e dizer o que? Eu quero que ele me entregue, né? Evidentemente, uma matriz, né? Então eu posso, na verdade aqui poderíamos colocar omega hat somente, certo? E depois colocamos omega hat SO3 é igual a, chamamos aquele algoritmo back to SO3, né? E colocamos lá dentro omega hat. Aí ele nos transforma aquele vetor em forma antisimétrica e já está feito, né? Qual a seguinte condição? A seguinte condição é verificar se é um múltiplo ímpar, né? Múltiplo ímpar seria, olhando aqui no traço, né? A gente fez com o traço aqui ó, o traço. Traço igual a menos 1 é o mesmo que traço mais 1 igual a 0. É o mesmo que dizer, né, que a norma do traço, aí calcular o traço, acho que MATLAB é trace, né, trace, isso, é 3, né, então 3 de quem da matriz que me estão enviando, somado com 1 e verificar se é menor que 0,01, dando a mesma tolerância, né? E se isso é verdade, então agora sim, se ele é, né, se ele é próximo de zero, isso significa estar satisfazendo essa condição, né? Que ele é um múltiplo ímpar. E de acordo com isso, a condição 2, que é quando é ímpar, temos três coisas a analisar, que são quais? São R3, 3 mais 1, R2, 2 mais 1, e aqui, que esqueci inclusive de colocar, aqui seria R1, 1 mais 1 diferente de 0, né? Então teríamos que verificar que essas três coisas, uma dessas coisas, em qual dessas categorias, em qual dessas opções, né, a matriz encaixa e imediatamente verificar que é válido calcular ômega de acordo com essas condições, né? Então vamos logo aí, né? Então primeiro perguntamos se
if anidado, né, aqui. Se, né, entramos nessa condição aqui, né, entramos na condição de ser um número ímpar, né, θ, aqui estaríamos perguntando, em outras palavras, se θ foi um número ímpar, né, então eu vou colocar aqui a maneira de comentário, θ é múltiplo ímpar de π, pronto, né? Então agora sim, se, né, vamos colocar aqui 1 mais R33, né? Com isso estamos falando, o elemento R33 seria isso, somado com 1, e verifiquemos se ele é diferente de 0, né? Então, diferente de 0, podemos colocar simplesmente maior que 0.001, número relativamente, querendo dizer que ele é maior que isso, então pronto, se é maior do que isso, então a gente pode com certeza assumir, né, que ômega hat, né, ômega hat é igual a essa matriz aqui, né, 1 sobre 2 raiz de, então vamos lá, 1 sobre raiz quadrada, né, de 2 vezes, né, R33 mais 1, né, então vamos ver, esse quadrado e aqui fecha. Tudo isso multiplicado, né, por, por um vetor, certo? Que vai ser R13, R13, embaixo dele, ponto e vírgula, para que fique vetor coluna, né? R23, ponto e vírgula, e depois R33 mais 1, e ponto e vírgula, né? Mas pode acontecer, vamos colocar aqui, outra condição, certo? Que seja isso aqui, 2, 2. Aí vai ser o quê? A mesma situação, só que aqui vai ser R22 vezes R12, né, de acordo com como a gente colocou lá, 1 mais R22, e aqui colocamos R23. Basicamente é isso, né? Pronto. E posteriormente teríamos a outra situação, que seria basicamente quando 1 mais R11, né, seria maior, diferente de 0, mas aqui já poderia ser simplesmente uma condição já por defeito, porque não teria outra situação, né? Então não teríamos que colocar isso aqui necessariamente, né? Poderíamos, porque com certeza vai cair de qualquer jeito em uma delas, né? E finalmente sai do if. Mas como não é necessário, porque a última não vou colocá-la e simplesmente vou colocar essa instrução aqui, ó, certo? E vou colocar aqui R11. Depois eu vou colocar aqui 1 mais R11, ponto e vírgula. Depois eu vou colocar R12 e depois colocamos R13. Pronto, e aí está feito, né? Acho que estou conferindo aqui se está tudo certo. No primeiro R13, R23, E1 mais R33, pronto. E finalizamos esse pequeno if dentro dessa situação, né? Que é quando θ for um múltiplo ímpar de π, né? Só que agora vem outra questão.
E o fato de que até aí a gente calculou ômega chapéu, né? Só que ainda assim temos que converti-lo, né? Então, mais uma vez, chamamos essa instrução aqui e pronto. E aí, tudo bem. Agora sim, já temos uma resposta para ômega chapéu quando ele seja igual a um múltiplo, θ seja um múltiplo par de zero, de π, né? Ou seja, equivalente com 0 graus, né? E temos uma resposta para quando seja um múltiplo ímpar de π. Só está faltando quando não seja nenhuma das duas, né? Aqui, inclusive, eu vou colocar um comentário também para que fique entendido que aqui é um múltiplo par de π, né? Incluindo 0 graus, incluindo zero, né? Estando aqui, então agora sim, uma última condição, não é condição, uma outra situação que já é por defeito do if, né? Que temos if, else if e aqui uma situação por defeito que vai ser qual? A última, a 3, né? Que a 3 seria basicamente o quê? Primeiro, calcular o cosseno, né? O cosseno é aqui, né? Tá? O arco cosseno, né? Cosseno inverso, né? De traça menos 1 dividido sobre 2 e calculamos essa expressão, né? Então, para isso, o que a gente pode fazer é o quê? Calcular a traça de R, né? Menos 1 e divide tudo sobre 2, né? Divide sobre 2, certo? É isso, né? A traça de R menos 1 sobre 2 vai me dar o que? O valor de um argumento, certo? E esse argumento eu vou calcular sobre ele cosseno do argumento que calculei, né? E isso me vai dar certamente aqui em θ, né? Θ, certo? Só que com esse θ, aí depois eu faço o que? Calculo a matriz, né? Então, observem, aqui na verdade, nesse caso e nesse caso aqui, eu calculei o vetor para depois calcular a matriz por meio dessa função que a gente criou aqui, né? Beleza, só que aqui, como já vimos, eu posso calcular diretamente a matriz usando a própria matriz R, né? Então, aqui, na verdade, podemos fazer o que? W hat SO3, já vou direto ao assunto, tipo aqui já não vou transformar, já vou calcular a matriz, vai ser 1 dividido 2 vezes seno de quem? De θ, e tudo isso multiplica a subtração da matriz R com a matriz R transposta, né? E ponto e vírgula. Só isso, né? Acho que já ficou claro o que deve ser feito, né? Só deixa eu ver aqui se eu dividi correto. Esse que ele tem aqui. É isso mesmo, né? Isso mesmo. Tá certo. Tá certo aqui. Aqui também tá. Bom, esperemos que seja isso mesmo, tá? Então temos uma matriz, né? Pronto. Ele vai me devolver aqui o ângulo, tá? Aí então pronto, já temos uma